Olá, pessoal, eu estou corrigindo mais uma questãozinha, uma questão da FCC. Gente, quando falar em FCC, outro dia a questão com o aluno Bruno. Bruno, se você estiver me assistindo, ó, um grande beijo para você. Espero que o curso da FCC que você está fazendo seja de imensa valia para você, ok? Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala em FCC, qual que é o conteúdo que reina soberano nas provas dela? Esse daqui, que é a parte de razão, proporção, regra de 3, porcentagem, inegavelmente é o que ela mais cobra, principalmente quando a gente pensa em concursos para tribunais, beleza? Associado, equações e sistemas, gente, tipo assim, cai sempre na FCC, porque quase todos, aliás, vou te até reformular, em provas de matemática e mesmo de raciocínio lógico, porque hoje em dia o povo mistura muito esses nomes, inegavelmente você tem que saber fazer conta, somar, multiplicar, dividir esse povo todo, saber fazer conta com frações, saber conceitos de equação e sistemas. Isso não tem jeito, porque são conteúdos que perpassam ali por várias questões. Então, se você aí é um aluno de tribunais, está estudando focado na FCC, lembra que essa parte de razão, proporção, que eu chamo de, né, que é chamada de matemática comercial, é exatamente o que mais cai na FCC. E, para ser honesta, gente, também isso perpassa por outras bancas, tá? Então, é aquele conteúdo que a gente não pergunta se vai cair, a pergunta já é o contrário, quantas vão cair? Tá claro? Se a gente olhar para TRT, por exemplo, a FCC teve provas do TRT quando vem lá numa média de 4, 5 questões, que praticamente todas eram direta ou indiretamente ligadas à matemática comercial. Então, já é um bom motivo para você dar uma ênfase a este conteúdo, beleza? Então, bora lá, coloca aí para mim a questão, por favor. Ok, então ele vem cá e fala o seguinte, gente, hoje a razão entre a minha idade e a idade do meu filho é 3,5. E a soma de nossas idades é 120 anos. Já aconteceu de essa razão ser igual a 3. E nesta ocasião, a idade do meu filho em anos era. Show de bola essa questão. Porque ele vai te cobrar a matemática, mas ainda te cobra ali uma interpretação, né? Já aconteceu, essa questão de idade, que o aluno, né, adora errar aquilo ali. Então, primeira coisa, gente, vamos pensar no tempo de hoje, tá? Hoje. Então, vamos colocar assim, ó, minha idade, ou até colocar assim, ó, idade pai, que no caso, pelo exercício, é a minha idade, tá? Idade pai X e idade filho. Ah, Cássia, eu usei P e F, gosto do freguês, tá? Então, ele vem cá e fala assim, hoje a razão entre a minha idade e a do meu filho é 3,5. Então, isso é uma proporção. Se eu falo em razão, razão não é divisão? Então, entre a minha idade e a do meu filho é 3,5. Hoje, essa é uma razão. Então, isso é uma proporcionalidade. E a soma das nossas idades é 120 anos. E a soma, então, x mais y é igual a quanto? 120. Gente, nesses vídeos, né, dessas questões que eu corrijo, eu tenho que partir do princípio que eu tenho aluno aí que está me assistindo que é meu, ou seja, que já fez cursos teóricos comigo, e partir do princípio que tem aluno que, vamos dizer assim, nunca nem me viu, está me vendo a primeira vez. Então, eu não sei a sua base teórica, tá? Então, aqui eu sempre faço opções por resoluções que são mais abrangentes. Cássia, traduz isso. Olha, que o aluno com pouco conhecimento teórico, ele iria desenvolver a questão. Pode, às vezes, até não ser o melhor método, pode ser um método que gasta um pouquinho mais de conta, mas ele não exige dele alguma propriedade específica. Então, nesta questão aqui, eu vou optar por fazer sistema. Tem caminho mais fácil? Tem sim, só que requer de você saber algumas propriedades, que eu não sei o nível de quem está me assistindo aí. Tá claro isso? Então, neste caso aqui, gente, então vamos lá. Cássia, eu estou assim, começando aí na matemática. Sistema, a gente não tem jeito de não saber, ou seja, de fugir disso. Então, neste caso aqui, poderia isolar o x ou o y. Então, o x, ele é 120 menos quem, gente? O y. Beleza? E posso substituir aonde? Na minha principal. Então, aqui, quem que é meu x? 120 menos y, tudo isso sobre y, tudo isso igual a 3,5. Então, esse é um caminho que vai funcionar para todos os casos desse estilo de questão? Vai, gente, porque você tem duas variáveis, você vai sempre cair no sisteminha, tá claro? Nesse caso aqui, gente,
multiplicou como? Cruzadinho. Então, y vezes 3, 3y, multiplicou cruzado. Opa! Multiplicou cruzado. Então, 2 vezes 120 menos y. Propriedade distributiva. Então, como é que ficou? 240 menos 2y. Sempre quando eu mudo de lado, eu vou com a operação inversa, né? Então, se está subtraindo, vai o quê? Somando é igual a 240. 5y é igual a 240. Gente, cada um tem o seu jeito de fazer a conta. Eu vou te dar o meu. Quando eu vou fazer esse braguetinho aqui, não é 240 dividido por 5? Então, o que é o raciocínio? 240 dividido por 5, 240, né? A mesma coisa de 24 vezes 10 sobre 5. Cortei e deu 2. 24 por 2, 48. Então, eu costumo desmembrar, às vezes, a conta para ficar mais fácil para quem? Para mim. Só que isso, vamos lá, cada um tem o seu jeitinho, tá? Então, neste caso, o y vai ser 48. Tá claro? Gente, se eu tenho o y, eu consigo achar quem? O x, né? Então, o x ele vai ser 120 menos quanto? 48. Então, neste caso aqui, ó, fazendo aqui no cantinho, então 120 menos 48, aqui ficou 10, aqui ficou 2, pegou o emprestado, 11 menos 4, 7. Então, ou seja, o pai aqui tem 72 anos. Só que cuidado, né, gente, com a pergunta da questão. Aqui a FCC não foi muito má e não tem a resposta 48, né? Senão teria aluno marcando feliz da vida. Então, eu vou ter que apagar o quadro aqui, então só recapitulando. O que eu fiz? Idade do pai X, idade do filho Y. Ele fala que a razão é 3 meios. Então, a razão entre dois números é sempre a divisão entre esses dois números. Tenho essas duas, né? Eu tenho que resolver esse sisteminha aqui, que é uma das possibilidades. Existem outras. Isolei o valor de x, substituí na primeira, calculei, achei o valor de y, substituí, achei o valor de x. Estamos bem até aqui? Sim. Copiaram, copiaram, dá print, ok? Então, vamos lá. Só que aí, gente, o cara ainda não estava o quê? Satisfatório. Deixa eu só fazer uma colinha aqui. Hoje, então, o pai tem 72 anos e o filho tem 48 anos. Beleza. Bom, aí, gente, o que ele vem cá e fala com você? Aí ele vira e fala assim... Já aconteceu? Então, grifa para mim esse já aconteceu. Porque esse já aconteceu, gente, é uma ideia de passado, né? Então, já aconteceu de essa razão ser igual a 3. E nessa ocasião, a idade de meu filho em anos era igual a... Então, já aconteceu, né? Então, é passado, né, gente? Então, já aconteceu. Então, nesse caso, vamos colocar assim, ó. A... Tanto faz aí a variável que você vai usar, só para não ter conceitual, a gente já usou x e y, né, gente? Então, vou usar uma outra variável. Então, a, sei lá, k anos. Esse AK anos, gente, é ideia de passado, né? Então, ele fala assim, ó, há tantos anos, né, já aconteceu dessa razão ser igual a 3. Ah, então qual que é essa razão, gente? A razão que ele não me deu não foi pai sobre filho? Então aqui, ó, a razão é idade pai sobre idade filho. E ele fala assim, ó, já aconteceu dessa razão ser 3. Só que quando eu falo há tantos anos atrás, o que eu vou fazer? Subtrair a idade. Então, é a idade atual do pai menos K. A idade atual do filho menos K. Tudo isso tem que ser igual a 3. O que passou para um, passou para outro também. Então, dica da Cassinha aí, gente. Quando ele fala, né, nesse caso que ele falou já aconteceu, ideia de passado, então há tantos anos. E quando eu falo daqui a tantos anos, é ideia de futuro. Então, quando eu falo
K anos, eu vou subtrair. Daqui a K anos, eu iria o quê? Somar aí pela idade. Gente, caímos numa equaçãozinha de novo, né? Então, neste caso, 72 menos K, esse cara aqui todo, gente, multiplicou como? Cruzado, né? Gente, é claro que você pode e deve fazer direto, tá? Eu, às vezes, não faço, não, porque eu falei assim, eu não sei como que é o nível aí de quem está me assistindo, qual que é a base teórica, se o aluno já estudou, enfim, então é uma forma de eu conseguir agregar valor para todo mundo aí. Gente, 48 vezes 3... 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 3, 12 com 2, 44. Então, 44 menos 3K. Gente, nesse caso, como eu quero o valor de K, letra de um lado, número de outro. Então, vou jogar o K para cá e o 72 para cá. Mudei de membro, vai sempre com a operação inversa. Então, é 144 menos 72, beleza? Menos K com 3K, 2K. Aqui, gente, 144 com 72 vai dar 72. Metade de 72, quanto que é? 7 por 2, 3, 6, sobra 1. 12 por 3, 6. Então, nosso casinho vale 36. Ou seja, para que essa razão seja 3, teriam que ter se passado, né, voltou no tempo, 36 anos. Só que ele pediu a idade do filho, né? Então ele falou assim, ó, nesta época, nessa ocasião, qual que era a idade do filho? Então, a K anos, o filho, ele vai ter quanto, gente? 48 menos 36. Então, o filho teria quantos anos? 12 anos. Então, ou seja, há 36 anos atrás, o filho vai ter 12 anos. Tá claro isso ou não, gente? Sim? Sim, sim, sim? Beleza. Então, resposta da questão letra A de amo fazer questões de raciocínio lógico e matemática, ok? Queridos, só um adendo aqui, tá? Só uma observação aqui, só para a gente... E aí, dentro do possível, eu sempre tento, né, agregar um pouquinho de conhecimento para vocês. Quando a gente estava lá no início, que a gente estava assim, ó, x sobre 2... Vou até mudar aqui a ordem. Ele falou assim, que a soma das idades eram 120, né? E ele falou assim, ó, x sobre y é igual a 3 meios, não é isso? Ó... Tem várias formas que vocês podem fazer essa questão, tá? Vou te falar um jeito aqui que você poderia fazer que ela resolveria mais fácil do que o sistema. Mas também tem a ver com o conhecimento aí que você tem previamente. Olha o que acontece, numa proporção... Então aqui, ó, outra forma de resolver, tá, gente? Estou aqui só te dando uma dica. Quando a gente tem uma proporção, eu posso trocar de lugar os termos cruzados, vamos dizer assim, os meios e os extremos, que eu não altero essa proporcionalidade. Então, esta equação, essa proporção, ela vai ser equivalente, eu falar x está para 3 e y está para 2. Se eu trabalho dessa forma, fica até um pouco mais fácil aí eu pensar. E, ao meu ver, um jeito que é bem interessante você pensar é o seguinte. Raciocina comigo assim, ó, total, o x, que no caso aqui está fazendo o papel, né, da idade do pai, e o y, que está fazendo o papel do filho. O que é a proporção em si? 3 mais 2 dá quanto? 5. Então, 3 mais 2, 5. Então, o que é a proporcionalidade? Se eu pensar num total de 5, se eu falasse assim, a soma das idades é 5, o pai teria 3 anos e o filho teria 2 anos. Isso aqui é a proporcionalidade. Então, no total de 5, o pai teria 3 e o filho teria 2. Só que eu não quero 5, eu quero quanto? 120. Então, a pergunta é, o que eu faço? Opa! O que eu faço para 5 virar quanto? 120. Bom, era só você dividir 120 por 5, né, gente? Se você dividir 120 por 5, você vai achar
24. Então, se de 5 eu multipliquei por 24, para manter a mesma proporcionalidade, eu teria que multiplicar todo mundo aqui por 24. Então, 24 por 3 e 24 por 2. Aqui deu 48, aqui deu 72. Acabou a questão. Acabou a questão, sim, a primeira parte da questão, tá? Então, ou seja, essa é uma outra forma de pensar a proporcionalidade. Não precisava nem ter feito isso aqui, ó. Vou até apagar isso aqui para você não confundir, tá? Eu ia fazer para o outro caminho, mas mudei de ideia. Então, aqui, ó, não precisava nem ter feito isso aqui, ó. Então, volta o tape aqui no que eu estou te explicando. Se você tem essa proporcionalidade, existe um jeito bacana de você fazer. Se eu somar 3 mais 2, eu sei que dá 5. O que é proporcionalidade? Eu espero, num total de 5, 3 ser a idade do pai e 2 ser a idade do filho. Mas eu não quero 5, eu quero 120. De 5 para 120, eu multipliquei por 24. Então, todos os outros eu também vou multiplicar por 24. E aí eu já achei a idade do pai e a idade do filho. Atual, né? A idade hoje, tá? Então, esse também é um caminho para a gente calcular essa proporção. Como eu disse, gente, aqui o aluno tem que ter um olhar um pouco mais clínico, ele tem que estar mais afiado na matéria. A outra forma que é fazer no sistema é uma forma mais tradicional, gasta um pouco mais de cálculo braçal, mas às vezes também é um pouco mais fácil para os alunos, assim, que não estão com tanta destreza na matemática. Fechou? Então, queridos, lembrando que esse conteúdo despenca na FCC, então treina bastante, porque falou em FCC e tribunais, nossa senhora, ela ama com toda a paixão do seu ser, tá bom? Gostou? Deixa aqui seu likezinho, cadastra no nosso site, cassiacoutinho.com, para você ter acesso a muitos produtos gratuitos, tá, gente? Todo mês, só de estar cadastrado lá, você tem bônus. E também no nosso canal e página do Facebook, né? Canal do YouTube e página do Facebook, Professora Cássia Coutinho. É rapidinho, ó. Aproveita e já está aí vendo o vídeo. Curte lá a nossa página, segue a nossa página, né, no Facebook. E cadastra aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, fique com Deus. Um beijo e até a próxima. Bons estudos e, ó, bora estudar, gente. Tchau, tchau.